Gente, acabamos de chegar com a nossa caravana no Mar Morto. Estamos aqui na região sul de Israel, em direção ao norte, e nós estamos desfrutando da experiência de flutuação. Esse que é o mar mais salgado do mundo. A salinidade de suas águas equivalem a 10 vezes mais a salinidade de uma água da praia, por exemplo, né? Essa é a região mais baixa do nível do mar do mundo. Nós estamos a 400 metros abaixo do nível do mar. É a região habitável mais baixa do nível do mar. E nós estamos aqui tendo a experiência de poder fazer a flutuação. Pessoal animado. Cadê o povo do Brasil aí? O povo do Brasil! Estamos aqui tendo essa experiência maravilhosa. São águas que não têm vida em si. Até os peixes que afluem do Rio Jordão para cá, eles morrem, porque não há vida marítima nessas águas. E segundo cientistas e aqueles que acompanham, o Mar Morto está diminuindo. Parece até uma sátira, mas o Mar Morto está morrendo, literalmente. Cada ano ele diminui 1 metro de suas águas. E aplicando isso para a nossa vida espiritual, certamente nós poderíamos dizer que ele é um mar egoísta, porque ele só recebe águas, ele não oferece para ninguém. Ele recebe do seu maior afluente, que é o Jordão, mas ele não entrega para ninguém. E todos nós sabemos que o Senhor nos chamou para poder sermos doadores. Desde Abraão, Deus disse que Abraão deveria ser alguém para abençoar. Farei de você uma bênção. Deus disse, sê tu uma bênção. O Senhor nos chamou para abençoar, para dar, para doar. E essa é a matemática do Senhor. Quem dá não fica sem. Quem dá multiplica. Quem entrega multiplica. O Senhor nos chamou para multiplicar, para sermos multiplicadores. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, e verso 7, vai dizer que aquilo que semearmos, certamente colheremos. O Senhor espera que o seu povo seja um povo que doe, que entregue, que seja generoso, que seja um povo que compartilha. Então nós precisamos pregar o evangelho que recebemos, nós precisamos doar o amor que recebemos, nós precisamos ser generosos. Deus abençoe sua vida grandemente e que você entenda o princípio do Mar Morto, que você aprenda com as lições do Mar Morto. Não há vida, está regredindo todos os anos, mas fica uma lição, que a gente possa compartilhar de tudo que o Senhor tem dado para nós. Deus abençoe e continue nos acompanhando aí. Vou postando aqui um pouco mais dos nossos dias em Israel. Mar Morto, divisão aqui da Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Deus abençoe a todos vocês. Olá, gente, nós estamos agora na região da Galileia, aproveitando ao máximo a oportunidade de conhecer a Terra Santa. E o nosso dia todinho hoje será nessa região. Agora nós estamos literalmente no Lago de Genezaré, o famoso Mar da Galileia. Nós vamos ter uma experiência aqui navegando por essas águas. Gente, quero compartilhar um pouco com vocês para que vocês daí vejam a experiência marcante que é fazer uma navegação aonde Pedro, aonde Tiago, João, aonde Jesus navegou. É algo incrível, distinto de tudo. E eu convido você para viver essa experiência única. Então, assim que você puder, assim que você projetar algo desse tipo no seu coração, saiba que vale muito a pena. Isso aqui não é gasto, gente. Isso aqui é um investimento. Investimento intelectual, um investimento relacional, mas acima de tudo, é um investimento espiritual. Sua vida nunca será a mesma a partir de Israel. É incrível. Andar na terra da Bíblia é algo realmente diferenciado. Então nós estamos chegando aqui para poder fazer o nosso passeio de barco agora no Mar da Galileia. Nós estamos no norte de Israel. Galileia é um ambiente
que na época de Jesus foi muito rejeitado pelos religiosos, não era uma terra bem vista, mas Deus escolhe os improváveis, não é verdade? Aqueles que o mundo rejeita. E Deus escolheu a Galileia, e o seu filho era conhecido como Galileu. Aqui o Senhor exerceu o seu ministério, em Cafarnaum. Aqui ele cresceu, em Nazaré. Aqui, às margens desse lago de Genezaré, ele chamou os seus discípulos. E em Cafarnaum ele escolheu como uma base militar para poder treinar, equipar e enviar os seus discípulos ao mundo e por toda essa região. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Eu não sei o momento que você está assistindo isso aqui agora, mas eu quero compartilhar com vocês essa beleza, essa riqueza. Olha que lindo, gente. Extraordinário isso aqui. É aqui que a maior parte dos ensinos de Jesus é liberado. Agora tem uma curiosidade de Mateus 28. É aqui também. Jesus morre no sul e ressuscita no sul. Mas quando as Marias vão ao túmulo, Mateus 28, verso 7 e verso 10, por exemplo, o anjo rolou a pedra e a Bíblia vai dizer que o anjo deu a elas um recado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora vocês precisam avisar os seus discípulos que ele vai adiante de vocês para onde? Para a Galileia. Enquanto elas vão avisá-los, Jesus encontra com elas no meio do caminho. E Jesus encontra com elas e dá um recado, reforçando ainda, diz: diga aos meus irmãos que eu quero encontrar com eles na Galileia. A Galileia é um lugar de encontro com Jesus. A Galileia é um lugar muito marcante na vida espiritual de cada discípulo. Então, aqui é o local em que Deus quer nos ensinar verdades espirituais profundas. Oi, gente, nós estamos no Mar da Galileia agora, visitando toda a região da Galileia e por esse momento na manhã, especificamente conhecendo o Mar da Galileia, conhecido também como Lago de Genezaré. Aqui, grandes eventos bíblicos marcaram a história dos evangelhos e a revelação do Novo Testamento. Eu destaco um deles, que é Mateus capítulo 14, a partir do seu verso 13, quando nós encontramos o relato do evangelista a respeito da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que concentraram-se nessa região cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos então falam para Jesus despedi-los para que eles pudessem encontrar o que comer. Jesus então pergunta o que eles têm e eles entregam para Jesus 5 pães e 2 peixes. E Jesus então, a Bíblia diz, levanta, agradece, entrega aos discípulos e os discípulos à multidão. Qual é o resultado? O texto bíblico diz que todos comeram, fartaram-se, saciaram-se e ainda sobejou, recolheram 12 cestos cheios. Deixa eu fazer uma aplicação textual para a sua vida a respeito de algumas verdades espirituais. Esse texto fala sobre problemas grandes, problemas impossíveis e problemas urgentes. Esse texto fala de um grande problema, eram 5.000 homens fora mulheres e crianças. Esse texto fala de um problema urgente, porque não dá para deixar quem tem fome para amanhã. Mas esse texto também fala de um problema impossível. Não dá para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Mas quando nós entregamos o que temos para Jesus e confiamos os nossos recursos em suas mãos, Ele pode fazer o impossível acontecer. Então o meu desafio para você é, o que você tem em suas mãos? Confie nas mãos de Jesus. Entregue para Ele, acredite, Ele é capaz
de multiplicar os seus poucos recursos. Ele é capaz de avolumar os seus pequenos começos. Ele é capaz de fazer crescer aquilo que parece ser insignificante na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que você viva o poder da multiplicação para a glória de Deus. How he loves us so. He sent his son to save our soul. Meus amigos, nós acabamos de chegar no Rio Jordão. Nós vamos agora ter oportunidade de ter mais uma palavra aqui, aprender um pouco mais a respeito dessa região. Esse que é um rio extremamente importante para Israel e que também está aparecendo por diversas passagens bíblicas, né? Segundo a Bíblia, até o hipopótamo de Jó banhava aqui nessas águas. Esse é o rio também vencido por Josué. E o seu maior vislumbre, ou o que há de mais famoso de fato, é o batismo de Jesus. Nós vamos ter aqui a oportunidade também de batizar alguns irmãos e também aqueles que vão pela primeira vez participar do batismo. Vou ter o privilégio de batizar algumas pessoas aqui pela primeira vez. Deixa eu mostrar um pouco para vocês. Olha que lindo, gente. Ó, bem bacana. Acompanha aí com a gente. Oh, how he loves us so. He sent his son. Meus amigos, chegamos agora a Cafarnaum. Cafarnaum, que é conhecida como a cidade de Jesus. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a entrada. Essa é a entrada do vilarejo. Uma curiosidade é que essa palavra Cafar, ela significa vilarejo, pequena aldeia, e Naum provavelmente era o proprietário, né? Então era o vilarejo de Naum. Essa é uma cidade da Galileia. Estamos ao norte de Israel e Jesus escolheu também essa cidade como uma espécie de base para o seu ensino e também de plataforma para enviar os seus discípulos após treiná-los, né? E nós vamos conhecer bastante coisa aqui, a estrutura, ruínas, né? Como as ruínas da casa de Pedro, que está ali atrás de uma igreja franciscana. E agora nós vamos conhecer aqui também a sinagoga. Tem uma sinagoga aqui. Vamos conhecer. Jesus ensinava aqui nessa sinagoga. Estamos aqui com o grupo, pegando um pouco mais de conhecimento. Estou em Cafarnaum. E como vocês podem perceber, aqui as ruínas originais das casas da época de Jesus, o alicerce de 2000 anos atrás. Ao fundo, o que é conhecido como Casa da Sogra de Pedro. Acima vocês podem ver uma igreja franciscana. E aqui à frente da Casa de Pedro, a sinagoga onde Jesus ensinou, curou e pregou o reino de Deus. Estamos aqui, ó. Esse é o ambiente que nós encontramos nessa sinagoga. Sinagoga de Cafarnaum. Compartilhando com vocês um pouquinho aí desse conteúdo, que eu acho que é muito importante aqui em Cafarnaum. Olha as ruínas. Pessoal, chegamos agora no Monte da Precipitação, em Nazaré. Esse é conhecido como o local onde tentaram empurrar Jesus logo após, em uma sinagoga de Nazaré, ler o texto de Isaías 61 e dizer que aquele texto se cumpriu em si. A cidade de Nazaré, nos dias de Jesus, era uma pequena cidadela de cerca de 300 habitantes, 400 habitantes. E hoje é uma cidade de cerca de 100 mil pessoas em Israel. A maior parte dos moradores e habitantes daqui são árabes. Mais de 90%. Não tem muitos judeus
concentrados nessa região, ok? Daqui desse monte da precipitação, estamos com um grupo aqui, ó, grupo conhecendo o Monte da Precipitação e conhecendo Nazaré. Mas é interessante vir aqui porque daqui conseguimos avistar algumas coisas preciosas. Por exemplo, lá ao fundo nós temos o Monte Tabor, né? Monte Tabor, conhecido por algumas passagens bíblicas, como por exemplo, Batalha de Débora com Cícera, e também o suposto Monte da Transfiguração de Mateus, capítulo de número 17. Então, daqui também, do Monte da Precipitação, nós conseguimos avistar essa grande planície, esse grande vale, ok? Em hebraico é Vale de Jezreel, mas que na revelação de Apocalipse, capítulo 16, é o Vale de Megido, Vale de Armagedon, aonde teremos a grande batalha final. Estima-se que este é o único vale em Israel capaz de comportar mais de 600 mil homens em infantaria. Então, aqui é o local ideal. Se vocês analisarem a vegetação, ó, preciosa. Israel não tem muitas chuvas, também é um local muito seco, é um local comumente de pouca vegetação, mas o vale todo é verdejante. Essas águas que vocês encontram ali, ó, são águas que afluem, né? São águas naturais. Muito interessante isso, porque o próprio nome Jezreel em hebraico aponta para o cuidado de Deus. Então é o próprio Deus quem cuida dessa geografia, dessa ambiência, um local totalmente distinto de todas as coisas. Estamos aqui em Nazaré para conhecer um pouco mais da história bíblica e estamos literalmente em um local onde Jesus esteve. Deixa eu aproximar um pouco aqui do monte, do precipício, para mostrar para vocês. Mostrar aqui. Olha que coisa, gente. Olha a altura disso. Literalmente daqui tentaram empurrar Jesus. Que lugar maravilhoso. Lugar lindo. E que aponta para o nosso futuro. Vale de Megido. Megido está do outro lado do vale e foi uma montanha construída por edificações quando os povos iam sendo conquistados. Aterrava, construía um novo povo. Aterrava, construía um novo povo. E as escavações descobriram que acima do Monte de Megido haviam 19 estruturas de povos que foram conquistados e construindo um em cima do outro. Tem muita coisa aqui para a gente aprender, conhecer. É um ambiente muito especial, literalmente. Pessoal, cheguei aqui na cidade velha de Jerusalém. Estamos tendo uma oportunidade de fazer uma visita noturna no Muro das Lamentações. Vocês podem ver ao fundo aqui a cúpula dourada, lá em cima na esplanada do templo. E vocês podem notar também que é muito bonito aqui esse pedaço, vale muito a pena. Ao fundo, Muro das Lamentações, a parte de Jerusalém mais sagrada para o judeu, onde eles fazem seus estudos, suas orações, né? E podemos também ter a oportunidade de ver as muralhas aqui, ó, de Jerusalém. Vou virar um pouquinho para vocês contemplarem. Olha que lindo. Aqui, à minha esquerda, o Instituto do Templo, onde estudam, algo de fato distinto, muito bonito, também muito inspirador e espiritual. Chegamos no Muro das Lamentações. Viemos fazer uma visita noturna no muro para conhecê-lo iluminado, é muito bonito. Durante o dia também, os raios de sol batem nessas pedras
e refletem, fica muito lindo. Essa é a parte de Jerusalém considerada mais sagrada pelos judeus. Vocês podem perceber ao fundo, estão fazendo suas orações. Alguns dizem que os alicerces dessa parte aqui do muro ainda são os alicerces de Salomão e que essa estrutura deste muro é a do rei Herodes, dos dias de Herodes. Acima a esplanada do templo, e amanhã vamos conhecer um pouquinho. Eu vou mostrar mais para vocês, tá bom? Gente, nós estamos agora no tanque de Betesda. Certamente você conhece a história de João, capítulo número 5, dos versos de 1 a 9. A Bíblia conta a história de um homem que há 38 anos estava aqui, nessa ambiência, nessa geografia, esperando a água ser agitada por um anjo para poder receber o milagre. Mas como era paralítico, já estava ali há 38 anos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus chega e interfere no curso da vida daquele homem, mudando radicalmente. Aquilo que estava por baixo passou a estar por cima. Jesus deu a ele a ordem de pegar o seu leito e andar. E ele saiu curado. Esse é um local de cura, de milagre, de restauração. Aqui a Bíblia diz que Jesus encontra uma multidão de enfermos. O texto está no plural, de coxos, de paralíticos, de cegos. E nós aprendemos biblicamente que Jesus encontra um homem enfermo e paralítico há 38 anos nesse lugar. E Jesus então faz um milagre na vida daquele homem que estava há muito tempo aguardando a sua cura, o seu milagre. Essa é a geografia exata de João, capítulo de número 5. Um ambiente hoje preservado por padres franceses, cuidam de toda essa região, não só da região do tanque, como de uma linda igreja com um pé direito, uma acústica aqui muito linda, chamada Igreja de Santa Ana, que segundo a tradição católica é a mãe de Maria. Essa igreja aqui atrás, maravilhosa, um pé direito, uma estrutura, uma arquitetura muito rica. Boa. Pois é, estamos chegando ao final da nossa caravana Amigos do Reino. Estamos finalizando o período precioso que tivemos durante esses dias, voltando para o Brasil. Deus abençoe por ter acompanhado um pouquinho da nossa trajetória por aqui. E olha, venham para Israel, está totalmente aberto para receber os brasileiros. Não perca por nada, venha, traga sua família. E ó, tenho certeza, você vai desfrutar de dias incríveis. Leatreov, ou seja, até breve, Israel. Valeu!